saúde, prevenção e qualidade de vida. A jornalista Maria Helena Araújo apresenta Estação Saúde. Informação a serviço da vida. Nós vamos hoje conversar com o Dr. Juan Costa, médico oftalmologista que atende na Clinog, que funciona exatamente ao lado da Superintendência de Polícia Civil em Guarabira. O telefone é o 3271-3121 e ele vai falar sobre um assunto que, com certeza, durante esses 17 anos que nós estamos no ar, nós não falamos sobre essa questão da armação. A escolha que nós fazemos para a armação para o nosso óculos de grau. Será que nós temos que ter alguns critérios para essa escolha? E todo grau que o oftalmologista receitar, pedir, nós podemos escolher qualquer armação? Tanto faz uma armação grande como uma armação pequena. É importante que nós saibamos disso. Esse é o tema do nosso programa desta sexta-feira. Vamos conversar com o Dr. Juan Costa, que é médico oftalmologista, e vai falar exatamente quais são os critérios. Se eu tenho miopia, qualquer armação vai dar certo? Como é que é a lente? Mais grossa, mais fina? Eu não entendo nada disso, mas com certeza ele vai nos orientar até nessas escolhas, porque pode acontecer o que aconteceu comigo. Mas será que todos as pessoas das óticas, elas vão ter esse critério de assim, olha, não vai dar certo, isso aí você não pode ficar com grau alterado. Vai querer vender o óculos de todo jeito, mesmo, e depois, se não passar, você leva para o oftalmologista, ele vai dizer, não está da forma como eu pedi. Aí você vai ter que trocar tudo. Então, por isso que é importante que a gente saiba e procure seguir aqueles critérios recomendados pelo profissional médico e pelo profissional que está atendendo ali, que conhece e sabe que aquela lente, aquele grau não vai ser adequado para aquele tipo de armação que às vezes nos interessa. É isso, doutor Juan. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Piti. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer mais uma vez estar aqui, né? Na sua companhia, Maria Helena. Bom, graças a Deus. E Sara está aniversariando, né? Hoje é aniversário dessa princesa. Olha aí. Que eu amo muito. Bendita entre os homens. Sara Gabriele, dia 23 de abril de 2021, né? A nossa Sara Gabriele completando mais um ano de vida. Para quem não sabe, Sara Gabriela é minha irmã, está ouvindo agora o seu programa. É a caçulinha da família. Parabéns, Sara. E quanto à questão da lente e os óculos, exatamente, Maria Helena, a gente tinha combinado aqui com Maria Helena da última vez. Maria Helena, vamos tirar um dia para falar sobre uma dúvida que é muito comum das pessoas, que é essa questão da armação, do tipo da lente, né? Você sai do médico, do oftalmologista e vai para uma ótica. Então você sai de um profissional e vai para outro profissional. E às vezes fica naquela dúvida, doutor, eu posso fazer essa lente? Qual lente é melhor? A armação que eu devo escolher, né? É uma dúvida muito comum e estamos hoje aqui para tirar essas dúvidas e falar um pouquinho sobre esses critérios de escolha de lentes e de armação. Temos ouvindo na linha, né? Alô, bom dia. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, doutor Juan. Eu queria tirar uma dúvida. É porque eu uso óculos. O problema é de miopia, para longe. Só que nos meus dois olhos tem tipo um pedacinho de carne entre a parte, né, que é branca e como é que se diz? A bolinha do olho, né? Eu fiz uma consulta, exame de vista, com a médica, e perguntei a ela sobre esse problema, será que de cirurgia? Ela falou que não, mas às vezes coça. A pessoa tem um colírio. Aí eu queria tirar uma dúvida, mas isso aí só se consultando com um médico, né? Eu tenho um medo desse que pra mim, na minha mente, tá sempre crescendo. Não é virilha, não. É um, sei lá, como se fosse
uma carne, uma aveia, sei lá, perder 2 bolinhas do olho. É só essa minha dúvida. E tenha um bom dia aí para os dois aí. Doutor Juan e Maria Helena. Obrigado. Eu agradeço a sua participação interessante, a sua pergunta, e com certeza o doutor Juan vai tirar suas dúvidas aí. Realmente, o pterígio, né, comumente chamado de vilida, ele tem várias formas e pode aparecer de várias maneiras, né? Não necessariamente sempre daquela forma. Então, se você tem o pterígio, que é essa formação fibrovascular na esclera, entre a esclera e a conjuntiva, que a gente chama de vilida popularmente, realmente a gente tem o tratamento definitivo e único, que é o tratamento cirúrgico, tá? Alguns critérios para fazer essa cirurgia. Então, quando o vilida está crescendo, ou quando essa vilida está afetando a visão do paciente, causando deformação na córnea, ou irritando com muita frequência, aí são as indicações formais de fazer a cirurgia de pterígio, né? E também existe a indicação estética. Doutor, não estou gostando desse avermelhidão nos meus olhos e quero tirar. Então, existe sim essa indicação. Estamos em pandemia e essas indicações elas estão mais restritas. Hoje, muitos médicos estão preferindo fazer o tratamento clínico, passar colírio, uma medicação, para amenizar, né? Até passar essa fase mais delicada de pandemia e operar. Mas, de novo, cada caso é um caso. Existem casos de pterígio que é necessário operar, mas tem casos de pterígio que você apenas com tratamento clínico... O que é isso, doutor? O que é tratamento clínico? Colírio. Às vezes, com o tratamento com colírio, você já sana aquela queixa do paciente de inflamação e o paciente convive bem com o pterígio sem problema nenhum. No caso, quando você diz assim que pode conviver... O colírio pode fazer reverter um pouco essa é como se fosse uma carniosidade, que ele se refere assim, não é? Ainda não temos tratamento clínico que retire o pterígio. O único tratamento definitivo do pterígio é o cirúrgico, né? Existem, claro, estudos, medicações em fase experimental para reduzir o pterígio, mas ainda não temos no mercado nenhum tratamento, apenas o cirúrgico, tá ok? Tá aí. Eu gostei muito da pergunta e Dr. Juan vai exatamente falar sobre essa questão de como a gente escolher a armação de óculos de grau sem errar na compra, que pode acontecer. Muito bem. Quanto à armação, existem as indicações, os tipos de armação. Muitas vezes a pessoa chega na ótica, Maria Helena e os ouvintes, dizendo: eu quero essa armação porque é a mais bonita. Mas o óptico preparado, ele vai orientar o paciente de que aquela armação não é adequada para o tipo de refração. O que quer dizer isso, doutor? Aquela armação não serve para o grau do paciente, simples assim. Eu vou dar um exemplo. Pacientes com altas miopias, geralmente acima de 5, eles tendem a ter óculos com as bordas mais grossas, tá? Quando esse paciente olha de lado, Maria Helena, quando a gente tem um grau alto e olha de lado, a gente vai ver borrado. Por causa de uma coisa que a gente chama aberração periférica. Então, quem usa óculos sabe o que eu estou falando. Se olhar muito de lado, começa a ver borrado. Por que, doutor, isso acontece? Porque não existe lente perfeita. Isso é uma limitação da geometria, da óptica, tá? Por causa de uma aberração da lente. A lente em si, ela tem aberrações. E principalmente nas periferias da lente. Se olhar de lado, vai sentir essa dificuldade. Agora imaginem, Maria Helena, um óculos de alta miopia com armação grande, né? Que está na moda, aquelas armações grandes. O paciente não vai se adaptar, porque vai aumentar o tamanho da borda, vai ficar mais grossa. Quanto mais grosso, como a gente falou, a borda de uma lente, maior a aberração. Agora imaginem o paciente com grau alto, um paciente com grau de 10 de miopia, usando uma armação grande. Não pode. Tanto o médico quanto o óptico na ótica vão orientar você para não selecionar tal tipo de armação. Então a armação depende não só da minha vontade em usar, de escolha, mas também da orientação médica e do óptico quanto ao tamanho, por exemplo, que é um dos fatores, é o tamanho da armação. Então, no caso, quando você fala bordas, eu queria que você explicasse, porque, para quem não conhece, assim, aí pode ficar na dúvida.
qual é a parte da lente que o senhor se refere. E o senhor já explicou que ela grande vai dificultar ainda mais para a pessoa que tem questão de miopia, porque vão ficar muito, muito grossas, não é isso? Então, nesse caso, são indicadas armações menores. Fica mais confortável para a pessoa e o grau fica mais perfeito. E sem esse incômodo de ficar lateral. É isso que eu sou. Excelente. Eu falo bordas. Fico feliz porque você entendeu tudo que eu... É exatamente isso, Maria Helena. A lente não é um vidro, ela é um formato, ela é geométrico. Então, a lente de miopia, um exemplo, ela é fina no centro e grossa nas extremidades, na periferia da lente. Então, quanto maior essa lente, mais grosso vai ser a periferia e mais aberração vai ter. Então, a gente prefere manter a visão do paciente dentro de um limite em que o centro fique melhor. Então, a gente prefere manter armações pequenas para pacientes de alto grau, tanto miopia quanto hipermetropia. Pacientes de baixo grau, nos óculos, a gente pode até manter uma lente de tamanho maior, mas sem exagero. Porque também nas lentes multifocais, são aquelas lentes que o paciente olha para longe e para perto, que dá aquela dificuldade de adaptação no início. Nesses tipos de lentes progressivos, também o tamanho da armação vai mudar, mesmo o grau sendo pequeno. Então, se você usar uma lente muito grande em um paciente que já estava acostumado a uma lente menor, principalmente se for multifocal, que essas lentes que a gente passa acima dos 40 anos, a adaptação vai ser mais difícil. Então, olha só, a escolha da armação também interfere na adaptação dos óculos, não só na qualidade visual. Olha aí, eu vou desejar que o senhor fale um pouquinho mais sobre isso aí, até porque é o tipo de lente que eu também uso, e eu acho que muita gente usa. Mas temos um ouvinte na linha, vamos atender. Maria do Carmo. Alô, bom dia, Maria do Carmo. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, doutor Juan. Doutor Juan, é o seguinte, olha, eu tive um derrame no olho, foi constatado pelo senhor, posso dizer senhor, né? Mas, tudo bem. Aí o senhor me pediu uma retinografia, um mapeamento de retina. Eu fiz, aí não deu praticamente normal, né? Só que depois disso, quando eu fui para o senhor, foi no olho esquerdo. Aí depois eu tive no olho esquerdo, no olho direito. Aí quando foi a semana passada eu tive novamente no olho esquerdo. Quer dizer, eu já tive 3 vezes. Na primeira vez eu fui para o senhor, né? Fiz os exames, tudo bem. Mas agora eu já tive 2 vezes já. Eu não sei por quê. Porque minha pressão arterial, geralmente ela é normal. É 9, 10 por 8, 9 por 8, 9 por 7, por 6, é assim, é normal, né? Mas dizem que pode ser a pressão do olho. Aí o senhor me diz, a pressão do olho, me disseram assim, que a pressão arterial tem a ver com a pressão do olho. Mas eu acho que não, né? A pressão do olho é uma e a arterial é outra, não? Bom dia e obrigado. Bom dia, Maria do Carmo. Pensa uma coisa boa também. Outra pergunta interessante que eu acredito que tem pessoas, às vezes, que têm dúvida com isso. A pressão arterial tem algo a ver com a pressão do olho? Vai interferir? Uma interfere na outra? Olha aí, vamos saber agora. A pressão arterial, ela é exatamente totalmente diferente da pressão ocular, né? A pressão arterial tem uma fisiopatologia e a hipertensão ocular tem outra fisiopatologia. O olho, ele tem um líquido para manter o formato dele, né? O formato do olho. Esse líquido, ele pode estar sendo hiperproduzido, ou seja, produzido de forma excessiva, ou pode estar sendo drenado de forma diminuída. Isso faz com que o olho aumente a pressão. Então, é diferente a pressão do sangue e a pressão do olho, tá? A pressão alta do olho pode causar o que a gente conhece como glaucoma, né? Já a pressão do sangue, a hipertensão arterial, não causa glaucoma, tá? O que causa o glaucoma é a pressão aumentada do olho. Então, essa distinção é importante para os pacientes entenderem. Pressão do olho é uma coisa, pressão arterial é outra coisa. Porém,
O paciente hipertenso, ele tem doença ocular? Tem sim. O paciente hipertenso, ele pode ter derrame no olho, né? Ele pode ter, que são as obstruções venosas da retina. Ele pode desenvolver hemorragias na retina, tá? E até essas hemorragias na frente do olho, que na maioria das vezes são benignas, chamadas hemorragias subconjuntivais. Então, esses pacientes que têm com frequência, como essa paciente diz, essas hemorragias subconjuntivais, provavelmente, o olho fica avermelhado, né, com sangue, tem que se avaliar sistemicamente esse paciente, né? As principais causas são a fragilidade vascular. E o que é? Os vasos frágeis são causados pelo quê, doutor? Principalmente doença cardiovascular. Então, a gente manda o paciente para o cardiologista avaliar a pressão. Muitas vezes, quando você mede a pressão, Maria Helena, tá boa, né? É aquela pressão normal. Mas em alguns momentos do dia ela pode aumentar. Então, existem exames específicos da cardiologia em que a gente pode abrir mão para solicitar para esses pacientes, né? Então, o mapa, a gente pode medir a pressão do paciente durante o dia inteiro para saber se tem algum momento que a pressão aumenta, né? Então, as doenças cardiovasculares, elas são as causas desses derrames no olho, além de outras, né, questões como colesterol alto, triglicerídeo, se ela tem diabetes, também causa doença vascular. Então, vários fatores podem ocasionar. Outra causa é pegar em peso. Aquele paciente que faz academia, faz muita musculação ou abdominal, aumenta a pressão na região da barriga, tá? E essa pressão sobe para a parte superior do corpo, causando um extravasamento vascular. Também pode dar essas hemorragias no olho. Então, pegar em peso, ter um esforço de vômito, de tosse ou espirro muito forte, também pode causar as hemorragias oculares. Então, você vê que são muitas coisas que têm que ser avaliadas para esses pacientes que têm hemorragias recorrentes. Ou seja, mas o que o senhor confirma aí é que se alguém vai fazer um exame com um oftalmologista, o senhor percebe se aquela pessoa tem algum problema cardíaco, porque eu conheço pessoas que já aconteceu de ela ir ao oftalmologista e ela disse, olha, procura um cardiologista. Ou seja, percebeu algo na visão da pessoa. Por isso que a pessoa... Essa pessoa amiga nem imaginava que precisasse ir ao cardiologista. É por isso que na clínica nós temos oftalmos, temos cardiologista, neuro e temos endócrino, porque a gente trabalha de uma forma multidisciplinar. O paciente que tem uma doença ocular, geralmente tem outra patologia, né? Então a gente vê aquele paciente com glaucoma, que ele pode ter também diabetes, né? Pode ter alguma outra patologia sistêmica, como doença cardiovascular, né? A gente pode ter o paciente que tem uma apneia do sono, por exemplo, causando glaucoma, né? E isso vai fazer o paciente, o médico, o oftalmologista, pedir exames para outros médicos, o que é comum, né? Sinusite, uma das principais causas de dor no olho é a sinusite. Então, o que a gente manda de paciente fazer tomografia, fazer uma avaliação com otorrino, também é muito comum. Então, você vê a importância dessa comunicação, dessa interdisciplinaridade para tratar os pacientes. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, doutor Juan. Sou Gil, aqui do Conjunto Assis Chateaubriand, e queria tirar uma dúvida. Eu tive uma crise de labirintite muito forte e, ultimamente, eu venho sentindo uma dor nos olhos ao olhar de repente para o lado, dá uma dor fininha no olho. Aí eu queria saber se é por conta da labirintite ou é problema de outra coisa na visão. Me tire essa dúvida. Obrigado, Gil, pela sua participação, doutor Juan. Você tem duas respostas aí para os ouvintes. Bem, como a gente teceu um pouquinho do comentário sobre a hipertensão, por que a gente trata a hipertensão, Marília? Porque tem que ser tratada. Porque a hipertensão, ela nada mais é do que uma doença sistêmica que modifica a sobrevida.
Então, imagine aquele paciente que você consegue manter a pressão controlada, é aquele paciente que a gente consegue aumentar a sobrevida, mas também a gente consegue prolongar também a qualidade de vida do paciente. Então, a gente pega pacientes com cegueira causada pela hipertensão. Então, aí, a que a gente chama retinopatia hipertensiva, nada mais é do que uma doença ocular que pode causar cegueira, somente causada pela hipertensão. Então, hipertensão, apesar de comum, a gente não pode achar que é qualquer coisa. A gente tem que tratar ela de forma rigorosa. Muitas vezes, em alguns casos, necessita até de um cardiologista experiente, né, para fazer essa intervenção. Avaliar também outras alterações cardiológicas. Hipertensão causa doença no olho, doença no rim, doença no cérebro, infarto. Então, a gente tem é uma doença sistêmica, como a gente chama, e o controle dela é importantíssimo para manter a qualidade de vida e a sobrevida, não é? E também manter os órgãos saudáveis. Quanto a ela, a gente recomenda, nesse caso, procurar um cardiologista, porque realmente, nesse caso, a pressão não está controlada, a gente sabe disso, né? Pelo que ela informou. Provavelmente vai ter que pedir alguns exames além da consulta cardiológica, e esses exames vão dizer a melhor conduta, o melhor tratamento, né? De novo, recomendo, no caso dela, procurar um especialista, que é o cardiologista, tá? Quanto à segunda paciente, realmente a dor no olho é uma causa, umas queixas principais no nosso consultório. A dor no olho específica ao olhar de lado, ela não é patognomônica de nenhuma doença, mas a gente tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, uma inflamação no nervo óptico. A gente sabe que uma neurite óptica, além de dar um embaçamento na visão, o paciente realmente sente dor ao olhar, né, lateral. Então, é um sintoma que a gente tem que procurar avaliar o fundo de olho e ver se o nervo óptico está normal. Às vezes, até pedir alguns exames mais específicos para o nervo óptico. Agora, essa paciente, você observa, Maria Helena, que ela tem um histórico de uma doença além do olho. A gente vê uma labirintite, né? Então, as doenças otorrinológicas, elas estão associadas às doenças oftalmológicas, porque está tudo muito próximo. Então, a inflamação dos seios paranasais também, uma sinusite, né? Famosa sinusite, pode causar dor no olho. Em alguns casos, até a bactéria invadir o olho. Existem casos, sim, tá? De celulite orbitária causada pela sinusite. Então, o paciente geralmente tranquilizar o paciente e procurar a assistência adequada, que ele vai ficar com o médico oftalmologista e vai ficar sendo acompanhado também para o médico otorrinolaringologista. Então, esse acompanhamento é importante para essa paciente, para a gente avaliar se tem alguma coisa no olho, descartado a alteração ocular, realmente é uma questão mais otorrinolaringológica. Esse paciente vai ter que fazer um acompanhamento, até um tratamento mais adequado, avaliar seios paranasais, até uma tomografia pode ser necessária. Olá, doutor, meu nome é Leandro. Eu quero saber, doutor, sobre rinite e sinusite, se pode provocar inflamação no nível ocular. Eu sou pessoa deficiente e tive problema na visão já faz 10 anos, um descolamento de retina. Eu quero saber sobre isso. Temos outro ouvinte? Judite. Bom dia, Judite. Bom dia, garota. Minha filha, é um prazer em ouvi-los, né? Eu estou dando os parabéns aí pelo programa, pelo doutor Juan, por você que é dinâmica, né? E sempre convidar bons profissionais. Isso é de grande importância para nós, ouvintes do rádio, né? Mais uma vez, eu tiro o chapéu para todos vocês. Um cheiro em cada um. Obrigado, Judite, pelo seu carinho e o tempo que você está conosco. Doutor Juan, você tem 2 perguntas. Temos 2. Começar por dona Judite, né, pela participação, gente muito querida, saudade de ser ao seu, dona Judite, meu paciente, gente muito boa, conhecidíssima em Guarabira, né, faz uma falta grande, não só para mim, mas para toda a minha família e para muita gente aqui de Guarabira. Quanto à participação do primeiro ouvinte, Maria Helena, ele perguntou sobre sinusite. Pode dar inflamação? Leandro perguntou se a sinusite podia dar inflamação no olho, né? Pode dar sim, Leandro. Por contiguidade,
A inflamação dos seios paranasais, ou seja, a sinusite, pode ir para a órbita, que é essa região em que o olho está alojado. Então, uma inflamação na órbita, a gente chama de celulite orbitária, pode ser causada por uma sinusite que o paciente tinha, né? Geralmente é uma doença grave que tem que internar o paciente para fazer antibiótico-terapia venosa, em alguns casos até drenagem, o olho fica muito inchado, sai secreção, pode até perder a visão. Outra causa que a sinusite pode causar também neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico. O nervo óptico é o nervo que faz com que a gente enxergue. Então a gente tem quem tem sinusite, né, crônica, tem uma chance maior de ter sim a neurite óptica. Claro, a chance não é uma doença comum, é bem mais raro, né, do que a sinusite, mas pode acontecer sim. O senhor já tem outra pergunta? Tem para responder? Não, só depois sobre astigmatismo. Temos uma pergunta aqui de ouvinte, ela não se identificou, mas ela disse: bom dia, eu gostaria de saber o que é exame fundoscopia, por favor. A fundoscopia é um exame que nós fazemos no próprio consultório, né? Sob dilatação ou não, a gente vê o fundo de olho do paciente. O que é o fundo de olho? É a parte de trás do olho. A gente olha a retina, a gente olha o nervo óptico, a gente olha as estruturas como a mácula, os vasos sanguíneos. E para que fazer a fundoscopia? A fundoscopia é um exame muito importante. Na fundoscopia a gente sabe se o paciente tem diabetes, se tem retinopatia causada pela diabetes, se tem glaucoma, se tem retinopatia hipertensiva, se tem alguma doença na mácula, degeneração macular relacionada à idade, se tem alguma doença vascular retiniana. Então a gente vê uma série de alterações na fundoscopia. Ela é principalmente pedida, Maria Helena, nos casos diabéticos, tá? Na diabetes, a gente não consegue detectar diabetes ocular só olhando para o paciente. A gente só consegue detectar diabetes ocular fazendo a fundoscopia, que é esse exame que a gente faz na lâmpada de fenda, no próprio consultório, vendo o fundo de olho do paciente. No caso, temos um ouvinte? Tem um áudio. Excelente. Os dois ouvintes perguntaram exatamente sobre uma patologia, que é o glaucoma. Vamos falar um pouquinho, né, então, do glaucoma. O glaucoma é uma doença no nervo óptico. A gente falou um pouquinho dele. O nervo óptico, ele começa a perder as fibras nervosas dele, tá? Devido ao aumento da pressão do olho, principalmente. Mas, de novo, nem todo glaucoma tem a pressão do olho alta. Existe um glaucoma que é mais genético, que o paciente tem a pressão do olho normal e o glaucoma é desenvolvido mesmo assim. Então, não precisa sentir dor no olho, porque o glaucoma é uma doença silenciosa. Não precisa sentir dor no olho, baixa visual, para ter glaucoma. Você pode ter glaucoma enxergando bem e sem dor e sem sintoma nenhum. É por isso que o acompanhamento oftalmológico é muito importante. O que aumenta a pressão do olho, como a ouvinte perguntou? Bem, o olho tem um sistema de produção do líquido, que a gente falou, e de drenagem, né? É um sistema complexo. De uma forma mais simples de explicar, se a produção desse líquido tiver muito alta, aumenta a pressão do olho. Se a drenagem desse líquido estiver muito baixa, ele acumula como ralo. Aumenta também a pressão do olho. Então, esse sistema de produção e drenagem do líquido ocular faz com que esse olho aumente ou diminua a pressão, tá? Bem, como tratar o paciente com glaucoma? Exatamente com colírios hipotensores. Existem colírios que diminuem a produção desse líquido. Esses colírios de glaucoma, mais comumente usados, eles diminuem a produção do líquido, né, para diminuir a pressão do olho. Também esses colírios podem aumentar a drenagem do líquido, fazer com que o líquido do olho saia, drene, né, como um ralo obstruído. Esse colírio desobstrui o ralo e o líquido escoa. Então a gente vê que os pacientes geneticamente têm esse desequilíbrio entre produção e drenagem do líquido do olho, fazendo com que a pressão aumente. Uma pressão de 56 é muito alta. Geralmente o paciente tem perdas graves em alguns dias. Se uma pressão de 56 por alguns dias, pode ter perdas graves de fibras nervosas e até perder a visão, tá? Alguns casos até no mesmo dia. Então é importante
o tratamento mais precocemente possível. Numa pressão muito alta, como essa paciente falou, de 56, muitas vezes é necessário um tratamento cirúrgico, urgente. Então, se deu 56, recomendo procurar seu oftalmologista para ver o tratamento mais eficaz. Porque só os colírios provavelmente pode ser que não controle, precisa de uma cirurgia, tá? O segundo paciente perguntou sobre ele tem glaucoma, se pode usar óculos. Aí depende. Se o glaucoma já causou uma perda visual irreversível, se é um paciente legalmente cego, por exemplo, pode ser que os óculos não causem diferença nenhuma na visão dele. E ele pode suspender, às vezes o médico suspende o uso dos óculos ao paciente. Mas é um paciente que tem uma visão boa, né, ou até com perda leve, os óculos ajudam sim na visão do paciente. Agora, nunca substituir. Óculos é para melhorar a visão por um erro refrativo e o colírio é para tratar e prevenir o glaucoma. Até pouco tempo, Maria Helena, não tínhamos tratamento para o glaucoma. Dizíamos ao paciente, olha, você tem glaucoma, infelizmente não tem o que fazer. Vamos esperar você acompanhar somente, né, até esse paciente perder a visão de forma irreversível. Hoje, nas últimas décadas, foi desenvolvido muitos tratamentos para glaucoma, tanto cirúrgicos quanto clínicos. Hoje, o principal tratamento do glaucoma é com colírio, é o tratamento clínico, que previne o glaucoma, o avanço do glaucoma, tá? Cura, não. Ele só previne o avanço. Então, aquele paciente que chega para a gente, muito idoso, que nunca fez exame de vista, nunca fez um exame oftalmológico, um médico oftalmologista, chega para a gente sem visão, não tem o que fazer. Não tem tratamento, não tem cura. Porque o glaucoma é uma doença irreversível, não volta. Mas aquele paciente que a gente detecta o glaucoma no começo, aí sim, usamos os colírios. Esses colírios são muito eficazes em prevenir a perda visual ou a cegueira causada pelo glaucoma. No caso, doutor Juan, pode acontecer de uma hora para outra. Um exemplo, eu fiz um exame agora recentemente, e menos de um ano já o glaucoma, por exemplo, eu já percebi algo errado e já ter glaucoma, pode acontecer isso assim? O glaucoma tem vários tipos. Vamos considerar o mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto. Sem diabetes. Perfeito. O mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto. Esse tipo de glaucoma é um glaucoma de evolução lenta, na maioria das vezes. Então a evolução é muito devagar. Muitas vezes um exame, um acompanhamento a cada 6 meses é o suficiente. Às vezes, a cada ano é o suficiente. Em alguns casos, nem tratamento a gente faz. A gente só acompanha, porque é uma evolução muito lenta. Então, por isso que o exame anual oftalmológico é recomendado. Porque se você faz um exame sem ser com oftalmologista, ou até nesses locais duvidosos, se você chegar sem enxergar, depois o médico oftalmologista não vai ter mais o que fazer. Porque a doença glaucoma é irreversível. Mas a maioria delas, graças a Deus, é muito lenta. E a gente consegue detectar antes da perda visual. Agora sim, vamos voltar para a armação, para o astigmatismo. Quais são as características do astigmatismo nas lentes, no caso? Muito bem. Nos astigmatismos pequenos, miopia ou hipermetropia, que são os 3 tipos de graus que nós temos, a armação segue a mesma regra. Não faz muita diferença. Mas quanto maior o grau, tanto do astigmatismo quanto da miopia e da hipermetropia, a gente tende a selecionar melhor as lentes e as armações, tá? As lentes com melhor design, melhor tecnologia, né? São as lentes asféricas e atóricas, são lentes mais diferenciadas em design, em tecnologia, em surfaçagem. Essas lentes, elas são de preferência, tá? Também porque, Maria Helena, a lente vai ficar muito grossa. Então, nesses graus altos de hipermetropia, miopia e astigmatismo, temos a tendência de passar lentes asféricas de alto índice. O que é isso, doutor? Que nome feio é esse? Alto índice, você vai adicionar um material diferenciado na lente para ela ficar mais fina. Então, a lente acaba sendo mais fina do que o normal. Para esses graus altos, isso é muito importante.
Claro que em um determinado limite, porque uma lente muito fina, ela vai perder em resistência, ela também vai perder em índice ABBE, por exemplo, causar mais aberrações, aberração cromática, por exemplo. Então, muito cuidado. Mas, em regra geral, nós passamos lentes mais finas, ou seja, de alto índice, e também passamos lentes com design diferenciado, que são as lentes asféricas, que tem um design mais fisiológico para o nosso olho, e as lentes atóricas, que também tem um design mais fisiológico para o olho em relação ao astigmatismo. Então, esses cuidados, o oftalmologista coloca na receitinha do paciente, né? Esses cuidados a gente bota na observação, que tem que ser uma lente asférica, atórica, digital ou de alto índice. Todos esses detalhes fazem diferença no uso que o paciente vai ter no dia a dia, na qualidade visual dele. Muitas palavras estranhas, mas com certeza nós leigos também não podemos, assim, nos aprofundar nesse caso desse formato das lentes, né? Mas é importante que o óptico e o médico saibam por quê. Que com certeza é para nos dar mais conforto. A lente, a gente pensa que é um vidro ou um plástico na frente do olho, mas a tecnologia embarcada é grande, tá? Tem várias características. A gente pode, numa lente, mudar o material, a gente pode mudar o design, pode mudar a questão das películas, né, que são colocadas na lente, antirreflexo, transistor, fotocromática, pode mudar na surfaçagem da lente, no desenho que ela é feita. Então, são várias características que modificam a qualidade visual, que fazem com que aquele paciente se adapte ou não. Outra questão importantíssima, Maria Helena, é a medida. Todo mundo que já usou óculos sabe o que eu estou dizendo. Quando vai numa ótica, o óptico, geralmente o óptico bem treinado, ele faz aquela marcação na lente de uma forma muito boa e muito bem adequada. Quando aquela marcação na lente não é adequada ou tem erros na montagem da lente, ele pode sentir uma dificuldade grande. Então, o retorno do paciente ao médico ou à ótica por não se adaptar, uma das principais causas é erro de medida. Esse erro de medida é quando a gente vai na ótica e faz aquelas medidas que o óptico faz, tá? Outra causa de mal adaptação é erro no grau. Então, o paciente já sair do consultório com o grau errado. Então, são várias questões que vai fazer o paciente se adaptar ou não. E a principal que a gente está falando é exatamente essa questão das tecnologias embarcadas na lente, do design da lente, tamanho da armação, ângulo pantoscópico, se a lente tem alto índice ou não, se é asférica, esférica. Então, são muitas características, claro, não dá para a gente descer o que é cada coisa aqui, mas o médico oftalmologista e o óptico, eles estão treinados a indicar a melhor lente e a melhor solução para cada paciente. Temos uma pergunta aqui de um ouvinte. Eu gostaria, doutor, de saber porque fez uma cirurgia de pterígio e ficou sentindo incômodo no olho. Porém, já fui examinada pela oftalmologista e ela afirma que está tudo bem, mas a dor persiste no olho. O que pode ser? Bem, a dor persistente no olho, de novo, tem muitas causas, né, de dor no olho. Tem que fazer uma avaliação minuciosa, tá? Se o pterígio está bem, se já passou o período de recuperação, não há sentido estar ainda sentindo dor no olho, concorda? Se já está totalmente recuperado, não tem sentido. Mas, em alguns casos, existem sim as complicações do pterígio, né? O pterígio pode deixar um granuloma, pode deixar uma área descoberta, um delen. Tem as complicações que a gente conhece dos pterígios, mas dificilmente causa dor no olho, tá? A cirurgia de pterígio é uma cirurgia segura, uma cirurgia que não causa incômodo nem dor ocular no pós-operatório, na maioria das vezes. Recomendo voltar ao oftalmologista ou procurar uma outra opinião para fazer uma avaliação melhor, né? Porque a gente disse, nem toda dor no olho é olho. Das principais causas de dor no olho é sinusite. Então, avaliar também a questão de sinusite, enxaqueca, cefaleia tensional, algumas neuropatias dolorosas, e aí fazer uma avaliação melhor desse paciente. Agora é a hora que a gente corre, né? Porque já está perto do final do programa e acredito que o senhor já respondeu sobre o astigmatismo, a lente. Usar óculos de grau emprestado faz mal ou bem? Bem, eu acho que não, né? A menopausa afeta a visão?
As pessoas podem comprar óculos de grau sem receita médica? Perguntas importantes. A gente diz o seguinte, Maria Helena. O uso de óculos não é só... A consulta oftalmológica não é só óculos. Então, aquele paciente que passou dos 40 anos e começa a ter dificuldade de enxergar, comprou um óculos na feira ou na farmácia, começou a enxergar melhor para perto, tudo bem. Fez aquela avaliação, a gente sabe que não é o correto, mas deixou passar uma doença séria no olho, como degeneração macular, um glaucoma, uma catarata, uma retinopatia, às vezes tem uma retinopatia hipertensiva ou retinopatia diabética, um tumor ocular. Então a gente não pode deixar de fazer exame oftalmológico, porque o exame oftalmológico a gente não vê só o grau, a gente vê também as outras questões. Você tem duas respostas ainda, né? Mas temos um ouvinte na linha. Alô? Maria? Bom dia. Alô? Pronto, você está no ar. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, doutor. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu tenho enxaqueca crônica, inclusive o meu médico é o seu irmão, doutor Técio Cavalcante, neurologista, e faço tratamento com ele porque eu tenho muitos problemas quando eu tenho crise de enxaqueca, inclusive muita dor no olho esquerdo. Aí eu fiz uma consulta recentemente com um oftalmologista e eu fiz a tomografia e ele detectou que eu tenho degeneração macular. Aí eu queria saber do senhor o seguinte, isso pode afetar no futuro, que eu só tenho 50 anos. Pode ficar mais grave. Obrigado, Maria, pela sua participação, doutor Juan. E vai encerrar o programa, o senhor respondendo rapidamente a Maria. Pronto, Maria. A degeneração macular é uma doença na mácula, uma doença na retina, né? É uma das principais causas de cegueira em idades avançadas. Porém, a degeneração macular tem várias fases. Pode ser que a sua esteja na fase muito leve, né? Ele pode ter prescrito algumas medicações antioxidantes para melhorar, prevenir o avanço da degeneração macular. Pode ser na fase leve, uma fase seca, para transformar numa úmida. O que quer dizer isso? Você está na fase leve. Recomendo manter o acompanhamento com o seu oftalmologista, fazer o OCT, que é a tomografia, anualmente, e acompanhar essa degeneração macular. Se já estiver na estágio avançada, tem que fazer alguns tratamentos mais avançados, como até com as injeções dentro do olho. Mas calma, tranquilize-se, que a degeneração macular ela é uma doença que pode progredir ou não. Você pode conviver com a degeneração macular na fase leve para o resto da vida, tá? E eu só usando antioxidantes orais, só usando as medicações, uns comprimidos. Pode ficar tranquilo. Acabou o programa. Tudo bem, Maria Helena? Foi ótimo. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Maria Helena, por mais um dia. Voltar para parabenizar minha irmã querida, a dona Sara Gabriele, está na escuta do seu programa. Mandar um abraço para o meu irmão, Técio Filho, e a sua esposa, a doutora Samara. Eles estão... tá com o bebê. Eles estão agora escutando a gente. Eles estão aqui em Guarabira. Ah, que bom. Só para escutar você. Estão lá em casa ali escutando. E queria mandar um abraço, um beijo especial para dona Sara Gabriele e os parabéns para ela. Tá aí. Parabéns mais uma vez para você, Sara. Parabéns para toda essa família bonita, família linda que o doutor Técio e a doutora Maísa construíram. A produção do programa de Maria do Carmo Araújo Silva, edição e apresentação dessa amiga que vos fala, e a direção geral é de Deus, que bondosamente vem permitindo que estejamos no ar há quase 18 anos.